Será que as falas feitas por Silas Malafaia nas manifestações de hoje podem lhe comprometer? Bom, algumas pessoas estão cogitando algumas coisas. E uma dessas nós vamos ver agora. Será que vai dar ruim para ele? Ou será que ele tem alguma carta embaixo da manga? Malafaia é mais esperto do que você possa imaginar. Vamos lá, BBT, Rudo Penha. Põe aí na tela. Opa, comercial, pula aí o anúncio. Vamos lá. Lendários do Bora século falar XX. labareda. Do nosso conteúdo. É reagimento, mas põe no começo aí, né? Vamos lá. Pois é, pessoal, mais um editorial do nosso canal. Inevitavelmente, a manifestação faz parte do nosso conteúdo. É óbvio, todo mundo tá de olho. Só que alguns preferem nem comentar para não chamar a atenção. A mídia até que tentou, lógico, vai olhar sempre o lado negativo, afinal, a mídia odeia a direita, mas comentou, pelo menos isso. Matéria do Estadão, Bolsonaro pede salva de palmas para Elon Musk e diz que o dono do X, ex-Twitter, preserva a liberdade dos brasileiros. Eu acredito que o Estadão não pense muito diferente mais sobre isso, né? A gente vai até comentar uma postagem depois. Mas o Estadão escreveu o seguinte: em ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo, foi marcado por acusações de parcialidade contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e por manifestações de gratidão ao empresário Elon Musk, dono do X. Pois é. Resumindo, o discurso do Bolsonaro foi isso mesmo. É lógico, o Bolsonaro manteve um tom ameno. O Bolsonaro, da época da campanha, da eleição, o Bolsonaro, da época da presidência, enquanto presidente, tinha um discurso mais questionável, vamos dizer assim, mais forte, mas um discurso mais truculento, falava mais sem pensar e dava armas demais para a esquerda criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro, de 2022 para frente, mudou. É um Bolsonaro mais sensato, pensa mais no que vai falar, e o discurso do Bolsonaro, diga-se de passagem, foi bem ponderado. O Nicolas Ferreira também foi objeto dos questionamentos da Folha de São Paulo. Também falou sobre o Nicolas. Em Copacabana, Nicolas Ferreira pede aplausos a Elon Musk. No ato pró-Bolsonaro, em Copacabana, o deputado Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira fizeram um discurso exaltando o Elon Musk, que vem chamando Moraes de ditador devido às decisões de bloqueio de perfis no X. Então o Nicolas Ferreira também falou do Elon Musk. E aí a minha pergunta é, será que o Elon Musk está observando o que está acontecendo nas manifestações, inclusive nas postagens do X? Não tenha dúvidas disso. O Elon Musk... Será? Ai, meu Deus. Que manifestou. Em um cartaz publicado, o Brasil agradece Elon Musk. Elon Musk escreveu o seguinte, para deixar muito simples e claro para vocês. To be clear. Ou seja, para ser claro, o X ou X está apenas tentando seguir as leis do Brasil, sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político. Resumindo, olha, eu não sou a favor do Bolsonaro, nem contra. O que eu estou fazendo é dizendo para todo mundo que estão violando as leis do Brasil e eu sou a favor que as leis sejam cumpridas e eu sou contra a censura, sou a favor da liberdade de expressão. É a mensagem que o Elon Musk quis passar. Dizendo para vocês ainda sobre as manifestações, né, dos jornais, o Estadão também fez mais uma. Nicolas Ferreira diz que o Brasil precisa de homens com testosterona, como Bolsonaro e Malafaia. Pois é. Ixi! Aí arrumou problema, hein? Os dois foram os que tiveram tons mais sérios, Bolsonaro mais acometido, mas o Malafaia abriu o verbo. Tanto é que a Folha de São Paulo também mencionou Malafaia. Malafaia fez ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador de toga. Pois é, agora eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir aqui esse trecho que foi colocado aqui pela Folha de São Paulo. Pergunto, a maioria dos ministros do STF não concordam com Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar. Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. Vamos lá. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do time. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Mais cedo, o Malafaia, quando questionado por um repórter, falou o seguinte, olha, eu não sou contra o STF. Quem disse isso? Meu problema é Alexandre de Moraes. Ele deixou isso muito claro. O Malafaia tem bom diálogo com Gilmar Mendes, tem bom diálogo com Barroso, só não tem um bom diálogo, e isso ele já deixou muito claro, com o Alexandre de Moraes. A técnica que o Malafaia está utilizando aqui é dividir. Pois é, tá deixando bem claro para os ministros do STF, olha, o problema não é vocês. Eu tô falando algo que eu sinto da população brasileira. Vocês só não atuem na política, façam o papel de vocês como jogadores. Agora, o Alexandre de Moraes entrou de uma forma na política que não tem mais volta. Esse é um recado do Silas Malafaia para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é bem provável que vai ter resposta contra o Malafaia, não de prisão. Isso aí a gente já viu que Malafaia, pouco provável, será preso por decisões do Alexandre de Moraes, até porque isso pegaria muito mal depois de um discurso, né?
Mas o que mais chamou atenção e o que a gente precisa colocar para vocês e o que as pessoas foram lá para ver foi, em tese, o discurso do Bolsonaro. Escuta aí. Depois desse, e um filho ao meu lado com o marqueteiro, nós chegamos à presidência da República. Com isso, chegou quem? Fora do sistema presidência da República. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, e venera o ditador Nicolás Maduro, e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Isso que temos aí é democracia? Mais do que interferir, querem nos calar, para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje? É um sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo para onde o nosso Brasil, infelizmente, está indo. E nós temos que lutar. Caso contrário, iremos para o abatedouro como cordeirinhos. O que eles querem, de fato, é a ditadura. E com o controle social da mídia, com regulação, é impossível falar em democracia. Já a Inglaterra, Deus, mais uma vez, por esse tempo todo, está por aqui. Poderia ficar nos Estados Unidos. Estaria muito bem de vida. Mas não poderia abandonar vocês, abandonar o meu Brasil. Vamos lá, pessoal. Você vê que o discurso do Bolsonaro foi forte? O Bolsonaro manteve aqui uma certa isenção ao criticar o Supremo, a criticar a ala do Judiciário, mas partiu para cima do Lula. Amanhã você já vai ver alguma nota dizendo que o Bolsonaro vai ser investigado pela PGR ou alguma coisa para chamar Lula de ladrão e aliado de ditadores. Isso aí é fato, tá? Não espere diferente que isso vai acontecer. Entretanto, é interessante a gente analisar que no discurso de Bolsonaro ele foi certeiro ao dizer que, olha, eu poderia estar fora daqui, mas eu não abandonei o Brasil. O Jornal Metrópolis tratou do tema também, ao dizer que o Bolsonaro fez críticas ali. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, de Jair Bolsonaro em ato no Rio. O ex-mandatário afirmou que o atual presidente é amante do falecido Fidel Castro, vocês ouviram aí, e que está ao lado do Irã e esteve do lado do Hamas. Pois é bem provável que o Bolsonaro também vai ter dor de cabeça com essas falas. Afinal, essa semana mesmo, melhor, ontem, já teve a confirmação da decisão que o Bolsonaro vai ter que pagar multa de 70 mil por ter dito lá atrás que o Lula era alinhado a ditaduras. Mas quem foi mais criticado nesse discurso e quem subiu o tom foi o Silas Malafaia. Matéria do jornal Itatiaia. Silas Malafaia afirma que Alexandre de Moraes é ditador e uma ameaça à democracia. Pois é, isso aqui vai repercutir muito. Em discurso para Bolsonaro, na Avenida Atlântica, em Copacabana, o pastor Silas Malafaia subiu o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assiste aqui comigo esse trecho. Alexandre de Moraes, rasgou! Artigo 5º, inciso 16º. A liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas estavam há meses no QG do Exército sem quebrar nada. Foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância, condenado. Recorreu à segunda, condenado. Recorreu à terceira, condenado. Foi ao Supremo, não deu habeas corpus. O eminente ex-ministro do STF, Marco Aurélio, declarou: Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF. Não tem mais foro? Faxineira, idosos, mulheres, homens, sem o direito de recorrer. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 do 102, que fala quem tem foro, nem Bolsonaro e essas pessoas. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura, e ele pôs a censura. Pois bem, você vê que no discurso aqui, o Silas Malafaia direcionou direto ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, falando abertamente sobre violações. Violações é artigo direto de lei, de censura, de amplo grau de jurisdição, de legítima defesa, de duplo grau de jurisdição, enfim. Efetivamente, o discurso do Silas Malafaia foi um discurso forte. A UOL se manifestou no caso, né, e colocou uma matéria aqui dizendo que Malafaia diz que Bolsonaro apresentou documento sugestivo a militares e não uma minuta de golpe. E realmente, o Malafaia ele foi mais técnico aqui no discurso dele, falando sobre a tal minuta do golpe. E, cara, assim, escuta o que o Malafaia falou, só que isso aqui vai se reverter contra o Bolsonaro. Vão dizer que é uma confissão de que Bolsonaro fez a minuta e que a minuta é golpista. Mas olha o que o Malafaia falou, presta atenção, porque foi técnica a definição do Malafaia. Propôs! Bolsonaro propôs! Ele não mandou, ele propôs um documento
para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potroca? Em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa. Como é que ela coloca a safadeza da fake news minuta de golpe? Vamos lá, precisamos entender um ponto aqui. Essa semana, que passou agora, teve uma audiência no Congresso Nacional. Durante essa audiência foi convocado o Múcio, que é ministro da Defesa. O Múcio disse em alto e bom tom: não existe essa história de criar uma GLO, um golpe, através da Constituição. Militares que são mal intencionados, eles fazem golpe com armas. Não existe isso. Desmentindo o discurso, e foi matéria do Metrópolis, desmentindo o discurso do Lula e também do próprio Alexandre de Moraes, foi a fala do ministro Múcio. Casa com o que o Malafaia acabou de falar nesse exato momento. Então, assim, a cada tempo que passa, a gente vê aqui o quê? Há uma, vamos dizer assim, há uma narrativa que é exposta, há uma forma interpretativa de ser exposta pela mídia de tudo que está acontecendo no Brasil. Isso aí já havia sido anunciado pelo próprio Lula que ele ia fazer. Bolsonaro nunca mais volta se eles tiverem a capacidade de criar a narrativa perfeita. O problema é que a narrativa deles não é perfeita. Não está convencendo. E isso é reflexo com milhares de pessoas na rua, mais uma vez, em Copacabana. É reflexo de que não está convencendo. Mais uma vez, o Silas Malafaia. Agora matéria do Jornal Razão. Alexandre de Moraes, quem é você para dizer que um brasileiro pode ou não falar, diz o Silas Malafaia. É um documentário melhor que o outro. É assustador. É um trabalho. Brasileiro pode ou não falar? Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo... Vamos lá, não vou colocar aqui para não repetir, né? Mas não tenha dúvidas que esse discurso não me agradou e que pode haver algum tipo de retaliação ao Malafaia, tá? Como eu disse, não acredito que prisão. Mas, para quem tá assistindo, e aqui vocês sabem que eu tô falando até do próprio Elon Musk, é mais uma arma que vai... mais uma isca, né? Que vai chegar se o Alexandre de Moraes tomar medida contra o Malafaia. E eu vejo, desde o último discurso, eu tô falando, o Malafaia tá disposto a sacrificar para que o Alexandre de Moraes morda essa isca. É o que deu para perceber. O Bolsonaro, depois do discurso, foi pra galera, se é que a gente pode dizer assim, né? Parou o carro, desceu e a multidão foi atrás. Será que... Será que o Malafaia jogou uma isca para Alexandre de Moraes morder? Apenas uma pergunta. As ruas do Rio de Janeiro ficaram ensandecidas aqui com o Bolsonaro, que, sabe, tá nítido na cara dele o quanto ele gosta de estar no meio do povo, o quanto ele gosta de estar participando diretamente. Essa publicação aqui foi pelo Mário Frias, né? E assim, o Bolsonaro não vai perder a oportunidade de mostrar que tá diante do povo ali, com o povo que tá dando o apoio para ele. E assim, é gigantesco o apoio que o Bolsonaro tem. Alguns pontos me chamaram a atenção, tá? Como, por exemplo, a publicação do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas publicou essas imagens aqui e eu vou narrar qual foi o texto, né, do Tarcísio de Freitas. Então ele fez essa postagem aqui e disse o seguinte: esse mar de verde e amarelo é um reconhecimento das transformações que a gente viu acontecer na gestão de Jair Bolsonaro, das reformas que só ele teve coragem de implementar e que deram as bases para o país crescer, das inovações que desburocratizaram e hoje facilitaram muito a vida do brasileiro, das obras que chegaram onde ninguém mais havia chegado, do auxílio que atendeu quem mais precisava, na hora que o Brasil mais precisou. É por tudo isso e por entender o verdadeiro sentimento do brasileiro, os seus verdadeiros valores, que o presidente Jair Bolsonaro hoje é mais que a maior liderança brasileira. É um movimento cada dia mais forte e ele seguirá levando multidões por onde passar. Mais um grande dia. Agora, presta atenção que eu vou colocar para você ler. Conte comigo sempre, presidente, ou conte sempre comigo, presidente. Esse discurso do Tarcísio, para mim, não sei se você pensa como eu, foi: tá, se precisar que eu seja o candidato para 2026, taca aí que eu vou encarar. Esse foi o discurso que eu entendi. Não sei se você compreendeu como eu. E aí, vou pegar a matéria do Mário Sabino. Lula, que não governa nada, que não faz nada, que tá destruindo o Brasil, vai enfrentar o Tarcísio, que governa muito, que tá mostrando muito e que é amado pela população paulista. E aí, meu amigo, tome suas próprias conclusões. Vai sobrar chance pro Lula contra o Tarcísio? Jamais, né? Eu não acredito. Tá certo? Abraço, pessoal. Eita, Paulo Pereira. Bom, agora vamos aguardar para ver aí o que vai dar tudo isso. Recordando a todos que
Vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para quem quiser receber todas as notificações do que eu posto aqui e nos meus demais canais. O que eu trago aqui, vocês sabem que não é com o intuito de ofender, denegrir ou macular a imagem de ninguém. Apenas entreter com informação com aquele toque de humor. Beleza? Um forte abraço do Baixinho. Agora sim. Fui.